Te convido a abrir a palavra do Senhor no livro do Êxodo, capítulo 13, verso 17. Quantos aqui estão fazendo a leitura diária? Amém? Tem sido uma bênção. O Espírito Santo ele tem ministrado e muito aos nossos corações. Êxodo 13, verso 17. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre no caminho do deserto. Nós estamos no caminho do deserto. Êxodo 13, verso 17 diz assim: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Fecha os teus olhos. Pai, diante da Tua presença, Senhor, nós nos colocamos nessa noite para estarmos sendo ministrados pela palavra do Senhor, a Tua palavra que é viva, que é eficaz, que penetra ao ponto de dividir, Senhor, a nossa alma e o nosso espírito. A Tua palavra, Senhor, que é verdade, a Tua palavra que é poderosa, que jamais passará. Que a Tua presença, Senhor, através dessa palavra venha produzir os efeitos necessários. Que aquilo que for compartilhado aqui nessa noite venha da Tua boca, venha do Teu coração diretamente aos nossos. E que em nome de Jesus nós saiamos daqui edificados e transformados por ela. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Que aqueles que estão em suas casas, impossibilitados de estarem aqui, também sejam tocados pela verdade do Senhor. E que todos nós juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando nós olhamos para a história de Israel na Bíblia, a gente é muito confrontado e também a gente é familiarizado com aquilo que o povo de Israel viveu. Você percebe, por exemplo, quando você olha aí, que da mesma forma como Deus levantou Moisés para libertar o povo lá do Egito, que estavam escravos, cativos no Egito, o Senhor também foi levantado, Jesus foi levantado como nosso libertador. De onde? Do Egito, que é o mundo. Então, Moisés é um tipo de Cristo. Moisés vai falar de um resgatador, assim como Cristo é o meu e o seu resgatador. Amém? Quando a gente olha também ali para o Êxodo, no capítulo 12, mais precisamente, a gente percebe que quando o Senhor estabeleceu a última praga para que Faraó liberasse o povo de Israel para ir adorar ao Senhor no deserto, Deus então ele institui a Páscoa. E a Páscoa está chegando, amém? A Páscoa do Senhor foi o momento em que o Senhor ele estabeleceu uma ordem para que os israelitas pegassem um cordeiro ou um cabrito perfeito, macho, sem defeito, e eles ali separando e consagrando esse animal ao Senhor, eles imolaram esse animal e pegaram o sangue desse animal e colocaram nas vergas, nos portais das suas casas. E quando o anjo passou, quando o Senhor passou para trazer morte para todos os primogênitos do Egito, a Bíblia diz que quando o destruidor passava e via que havia a marca do sangue, ele não podia entrar na casa dos israelitas. E aí todos os primogênitos de animais ou de pessoas do Egito foram mortos nesse juízo, porém os primogênitos dos israelitas permaneceram vivos. E dessa forma nós também percebemos que o cordeiro lá do Egito,
dos israelitas apontavam para Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue do Cordeiro de Deus está nos portais das nossas vidas, porque nós somos portais espirituais. E quando o anjo da morte, ele quer tocar a mim e a você, e ele chega e ele percebe que o sangue do Cordeiro de Cristo está em nós, o anjo da morte, o destruidor, também não pode nos tocar. E assim a gente vai percebendo na travessia do povo, por todo o deserto, que cada experiência que eles viveram, cada revelação que Deus entregou para eles, todo o cuidado de Deus com a vida deles e até mesmo os fracassos que eles viveram, tem muito a ver comigo e com você. É por isso que quando nós vamos para a palavra de Deus, nós não podemos lê-la como se ela fosse um livro de história, mas nós precisamos meditar nela como uma palavra viva que ministra os nossos corações. E aí nesse texto que a gente leu no início, a gente vê Moisés, que foi quem escreveu o Pentateuco, dizendo que quando Deus retirou com a sua mão forte o povo lá do Egito, Deus poderia ter os enviado por um caminho mais rápido. Só que Deus pensou da seguinte forma: se eu enviá-los pelo caminho mais curto, eles vão passar pela terra dos filisteus. E se eles tiverem que enfrentar uma guerra agora, eles não têm estrutura para isso e vão se arrepender de ter saído do Egito e vão desejar voltar para lá. Por isso, Deus disse assim: eu os conduzirei pelo caminho mais longo, mas esse caminho longo se traduzirá como o meu cuidado e a minha proteção para com a vida deles. E é tão interessante que existem situações na nossa vida que a gente pensa assim: meu Deus, por que isso ainda não aconteceu na minha vida? Senhor, por que eu estou há tanto tempo desejando por algo? Por que eu estou há tanto tempo buscando por alguma circunstância? E até hoje eu permaneço sem usufruir daquilo que eu sei que é vontade do Senhor para mim. E a resposta vem da boca de Deus e é a seguinte: filho, filha, você ainda está caminhando por um caminho mais longo, porque eu conheço a sua estrutura. E eu sei o que é que eu estou produzindo em você. É por isso que é necessário que você faça um caminho um pouco mais longo, porque enquanto você caminha, eu te preparo e te transformo. Se nós tivermos a mínima maturidade espiritual, nós vamos compreender que a demora é uma provisão do zelo de Deus para não perdermos o nosso propósito. Se nós formos carnais, nós vamos ficar furiosos, porque às vezes a gente vê Deus fazendo na vida do outro enquanto não vê Deus fazendo na nossa vida. Mas se nós formos espirituais, nós perceberemos: se Deus ainda não fez, é porque Ele está produzindo algo dentro de mim. Só que quando a gente olha, volta um pouquinho lá para o capítulo 7, no verso 4, a gente vê Deus liberando uma palavra dizendo que pela sua própria mão Ele iria libertar o povo dele da escravidão no Egito. E quando Deus diz isso, Ele diz a seguinte palavra, irmãos: que Ele, pela sua mão poderosa, tiraria o povo do Egito, porque aquele povo era para Deus os seus exércitos e o seu povo escolhido. Deus disse que Israel era exército dele, enquanto Israel ainda era escravo no Egito. Aí quando a gente vem aqui para o capítulo 13, a gente vê Deus dizendo, Moisés relatando que o povo saiu arregimentado, o povo saiu armado, o povo saiu andando como um exército. Agora, por que Deus, enquanto o povo ainda estava escravo, o considerava como seu exército?
Por que que o povo saiu armado como um exército do Egito, mas Deus olha para eles e diz assim: vou levá-los por um caminho mais longo. Porque se vocês estiverem de encontro com a guerra, vocês irão desistir. Porque uma coisa é o que Deus pensa e o que Deus sabe a nosso respeito. Outra coisa é o que nós compreendemos dessa verdade de Deus para a nossa vida. Israel era o exército do Senhor, mas eles ainda não haviam compreendido isso. Eles ainda não haviam discernido isso. Eles ainda não tinham a mentalidade de um exército real e verdadeiro. Porque a verdade de Deus se torna uma realidade em mim e em você, quando a gente rompe nos processos que Deus desata na nossa vida. Esse caminho mais longo, ou esse processo, ou ainda esse deserto, é um sinalizador da misericórdia de Deus para com a mim e para com a sua vida. Deserto é expressão de graça e misericórdia. Porque pelo propósito de Deus ser tão nobre, tão poderoso, ele não pode ser desperdiçado. De nenhuma maneira. E aí, por isso, entre a nossa saída do Egito, a nossa saída do mundo, até a nossa entrada em Canaã, Deus deseja nos transformar de dentro para fora. Agora, o que é Canaã? Canaã simboliza a dimensão de vida no Espírito que o Senhor quer introduzir a mim e a você. Canaã é um lugar onde nós deixamos de viver na nossa carne, deixamos de viver na nossa alma e passamos a viver no nosso espírito. Canaã fala da dimensão do governo do céu na terra. Não se trata de um lugar físico para nós, mas de um lugar espiritual em Deus. É para esse lugar que nós estamos sendo conduzidos pelo Senhor. Canaã é o governo de Deus sobre a sua vida, é o governo de Deus sobre a sua família, é o governo de Deus sobre as pessoas que estão ao seu redor. Esse lugar espiritual se chama Canaã. É por isso que Deus nos resgatou do mundo através do Cordeiro. É por isso que Deus, através da morte de Jesus na cruz do Calvário, pôde nos desconectar do império das trevas. Porque o Senhor deseja nos conectar ao reino do Filho do seu amor. Esse trajeto, essa travessia, vai trazer sobre nós a mentalidade necessária para que a gente viva no Espírito. Deus, Ele nos criou em espírito, alma e corpo. E quando a gente olha para o Éden, a gente vê o homem perfeitamente governado pelo Espírito. O homem no Éden, ele não tinha pecado. Então não havia desordem, não havia desorganização, não havia inversão de valores. Mas após o pecado, o espírito do homem, ele perdeu a autoridade de governo. E toda a nossa vida se tornou uma bagunça. Foi isso que aconteceu ali no Éden, quando a serpente enganou a Eva, tentou a Eva e Eva se deixou ser levada. E Adão então cai também e come do fruto que não deveria. Nesse momento a bagunça entrou na minha vida, na minha família e nas pessoas que estão ao meu redor. E nós então estamos sendo libertos do pecado. E o Senhor, Ele está nos colocando em uma nova vida, uma vida espiritual. E à medida que nós vamos experimentando a revelação das verdades de Deus, nós vamos sendo libertos da nossa antiga maneira de viver, herdada em Adão, para vivermos com uma nova vida herdada em Cristo.
É por isso que é importante não apenas que nós venhamos a crer, queridos, que Jesus morreu na cruz a nossa morte, mas é fundamental que a gente entenda e que a gente creia que nós também morremos com Cristo na cruz do Calvário. Crer que Jesus morreu a minha morte na cruz é uma verdade incompleta. Eu preciso crer que eu também morri com Cristo na cruz. Porque quando eu entendo isso, eu deixo de ter direitos. Quando eu entendo que Jesus não apenas morreu a minha morte, mas que a minha vida foi entregue junto com Ele, eu deixo de ter vontade. Eu deixo de ter preceitos e conceitos. Eu deixo de ter minha linha de raciocínio. Quando eu entendo pela fé que eu morri com Cristo na cruz do Calvário, eu deixo de ter sonhos. Porque morte é morte. Você já viu morto andando sobre a face da terra? Não existe isso. Agora, o Senhor diz que aqueles que morreram com Cristo também ressuscitaram. E a ressurreição fala dessa nova vida que nós recebemos depois que morremos com Cristo. Uma vez ressuscitados com Cristo, uma vez ressuscitados em Cristo, os direitos que eu tenho são meus ou são de Cristo? Os conceitos que eu tenho são meus ou são de Cristo? A vida é minha ou é de Cristo? Por isso que Paulo disse que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. O Senhor quer que todos os cristãos da face da terra entendam que já não são mais eles, não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que precisa viver em nós. E é por isso que a nossa travessia pelo deserto fala da nossa caminhada na presença do Senhor. Porque quando a gente nasce de novo, quando a gente é retirado do Egito, é necessário que nós venhamos a aprender tudo que diz respeito à nossa nova natureza. Foi isso que o povo israelita viveu. No Egito eles eram escravos. No Egito eles viviam condensados a uma forma de pensamento que não era de acordo com a vontade de Deus. No Egito eles se viam de uma maneira errada daquilo que Deus via eles. Tanto é que eles eram escravos e Deus olha e diz: esses são os meus exércitos. Eles acordavam todos os dias e eles tinham apenas uma coisa a fazer: trabalhar. Aí Deus olha da eternidade para o povo e diz assim: não, vocês não são esses escravos. A verdade de mim a respeito de vocês é que vocês são o meu povo. Vocês acordam pensando no trabalho, mas eu acordo ou nunca durmo olhando para vocês visando o relacionamento. Vocês vivem em função de trabalhar para descansar, mas eu estabeleci vocês para, no primeiro de vida da criação de vocês na face da terra, ser o descanso, o sétimo dia, para só depois, uma vez descansados em mim, vocês possam me servir de maneira que suba como aroma suave. E aí, enquanto o povo atravessa o deserto, enquanto nós passamos por essa vida, Deus vai usando diversas linguagens para nos ministrar. Grave isso no seu espírito. Deus usa linguagens para falar comigo e para falar com você.
Se a gente se atentar, se a gente pôr um pouco de atenção e tiver a mínima sensibilidade espiritual, a gente vai perceber Deus falando com a gente nas mínimas coisas. Às vezes algo simples, natural. Você olha e fala, Deus está querendo falar comigo. Entendi, Senhor. Estou pescando, Pai. O Senhor, Ele é muito didático e sempre usa situações que fazem parte do nosso dia para falar com a gente. Quando você vai lá para ver Jesus relacionando com os discípulos, com o povo, você vê que Jesus ele usava linguagens do cotidiano das pessoas. Ele falava as parábolas falando de semeadura, falando coisas que estavam ali no contexto. Ele usou o grão de mostarda para falar sobre o reino. Ele falou sobre a pérola de grande valor. Ele falou sobre a ovelha perdida, sobre a moeda perdida. Deus, Ele quer e o tempo todo Ele busca relacionamento conosco. O deserto, então, é uma linguagem muito clara do Senhor. Você não precisa abrir esses textos, mas eu vou passar e eu quero que você se atente para isso. Porque a gente foi gerado de uma maneira a pensar que deserto é lugar de só provação. Verdade ou mentira? Você encontra alguém e fala assim, e aí, irmã, como é que tá? E aí, irmão, como é que vai sua vida? Tô passando num deserto. E a gente pensa assim, tá na prova. Só que deserto não tem diretamente essa conotação, ou exclusivamente essa conotação. Deserto é um lugar da revelação da paternidade de Deus para mim e para a sua vida. Deuteronômio 1:31 diz assim: também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. No deserto, irmãos, o pai carrega a mim e a você como um pai carrega um filho nos braços. Deserto é lugar de revelação de paternidade. Nós estamos aqui passando nessa vida. E enquanto vivemos, o que Deus quer revelar a mim e a você é que Ele é o nosso Pai. É Ele quem nos sustenta, quem cuida de nós. É Ele quem nos protege. Deserto também é lugar da manifestação do amor de Deus. Jeremias 31, verso 2 e 3 diz assim: assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu a amei com amor eterno, com amor leal a atraí. O que Deus realizou, retirando o povo dele da escravidão no Egito com mão forte e o conduzindo pelo deserto, foi expressão do amor de Deus. Porque Deus amou aquele povo. Jesus morreu naquela cruz nos resgatando por amor, porque o Pai nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Deserto também é um lugar de experiências com o cuidado de Deus. Deuteronômio 2,7 diz: pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa alguma. Quando você vai meditar ali em Êxodo, você percebe que o povo saiu do Egito. E eles chegaram ali em Canaã. E as vestes deles não haviam se desgastado. Os sapatos das crianças cresciam no pé deles. Deus proveu tudo que aquele povo precisava. Porque o deserto é um lugar de experiências com o cuidado de Deus. O Senhor tem cuidado de você ao longo de toda a sua caminhada.
Você pode até enfrentar lutas, porque Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas Ele disse assim: tem de bom ânimo, porque eu cuidarei de vocês. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu venci, então você também vai vencer. Há uma garantia, há um selo de garantia da presença do Senhor na minha e na sua vida. O cuidado de Deus, ele é real. Quantos podem declarar isso? Levante a sua mão e diga glória a Deus. O deserto também é lugar de revelação dos propósitos de Deus. Êxodo 19, 5 e 6 diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Queridos, enquanto nós caminhamos no deserto, o Senhor começa a liberar revelação de propósito sobre a nossa vida. O Senhor começa a dizer quem nós somos. Vocês são o meu tesouro pessoal. Vocês são a minha propriedade peculiar. Vocês são o meu povo exclusivo. Vocês são uma nação de sacerdotes. Vocês são sacerdotes reais. Vocês são sacerdotes de um reino. E Deus, ele começa a dizer e a declarar. Talvez ele não use pessoas para dizer isso para você, mas ele te visita lá na sua intimidade e ele diz: você é minha filha amada, em quem está todo o meu prazer. Eu me alegro. Da sua vida, filha, está subindo um aroma suave, porque você está fazendo renúncias, você está fazendo entregas por amor e temor ao meu nome. O deserto também é um lugar de descanso. Marcos 6,31 diz: havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Queridos, a gente precisa arrancar essa mentalidade de que deserto é um lugar só de terríveis provações e entender que no deserto o Senhor está conosco e nós podemos descansar nele, porque Jesus é o nosso descanso, ele é o nosso sábado. Aqui Jesus havia enviado os 12, de 2 em 2, para pregarem o evangelho. E quando esses 12 voltam para a presença do Senhor, a Bíblia diz que eles estavam cansados. E Jesus, ele reconhece quando nós estamos cansados. Jesus, ele conhece os nossos limites. Como a Mari brinca, Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Ele conhece. E tem horas que ele fala assim: filha, vem, vamos ali, vamos juntos ali para aquele deserto, porque vamos descansar um pouquinho naquele deserto. Deserto também é lugar de descanso. E é interessante que quando Jesus convida aqueles 12 para irem para um lugar deserto para descansarem, o povo, quando ouviu Jesus dizendo isso, não se conformou em não segui-los. E aí a Bíblia diz que o povo foi atrás. Onde? É o lugar deserto? Peraí, vamos encher esse lugar agora, não vamos deixar esse povo descansar. E aí, nesse momento em que Jesus leva os seus discípulos para um lugar que deveria de ser deserto para descanso, a Bíblia diz que aquele lugar, ele também se transformou em um lugar de aprendizado. Porque a fome daquela multidão era tão grande das coisas espirituais, que Jesus olhou para elas e viu que elas eram como que ovelhas sem pastor. E Jesus começou a ensiná-las tudo. E aquele deserto, que era lugar de descanso, se tornou também um lugar de aprendizado.
Às vezes o Senhor nos leva para um deserto para descansarmos. E quando a gente chega nesse lugar de deserto, de descanso, o Senhor, Ele começa a nos ensinar e ensinar e ensinar. E você começa a se maravilhar. E nesse mesmo ambiente, que seria descanso para os discípulos, que serviu de ensinamento para as ovelhas sem pastor, o Senhor também realizou ali a primeira multiplicação de pães, porque deserto também é lugar de multiplicação. O Senhor sabe o que precisamos, Ele sabe o que falta em mim e falta em você. O povo estava ali porque tinha fome das revelações espirituais. Só que naquele contexto, a noite foi chegando, o tempo foi passando e o Senhor também se importava com o alimento físico. Ele já havia liberado o alimento espiritual e agora Ele queria dar de comer àquele povo de um alimento físico. Os discípulos não tinham o que servir, mas André, como já ouvimos aqui de maneira maravilhosa, sabia, ao lidar com o indivíduo, que havia um menino ali que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E quando André trouxe ao Senhor e disse: mas Senhor, o que é isso para tanta gente? O Senhor disse: traga a mim, André, porque eu irei estabelecer aqui um ambiente de multiplicação. E conforme o Senhor deu graças ao Pai por aquela provisão e entregou repartindo na mão dos discípulos, a Bíblia diz que o tanto que os discípulos separavam o pão e distribuíam, separavam os peixes e distribuíam, aquilo ia se multiplicando e multiplicando e multiplicando, ao ponto de toda aquela multidão ser saciada e ainda gerar sobra. Porque no deserto também é um lugar de fartura. O deserto é um lugar de preparação. Jesus venceu o diabo pela palavra no deserto e em seguida, no poder do Espírito, regressou a Galileia para exercer seu ministério. Quem levou Jesus para o deserto não foi o diabo, foi o próprio Espírito Santo. Jesus foi cumprir a palavra sendo batizado pelo Espírito. E o Pai do céu disse, porque Jesus havia obedecido à profecia: esse é o meu filho amado em quem me compraz. Uma vez que o Espírito Santo, em forma de pomba, desceu e pousou nos ombros de Jesus, a voz do Pai falou do céu. O Espírito toma Jesus e leva Jesus para o deserto, para que Jesus fosse tentado pelo diabo. Só que a tentação não tinha o alvo de reprovar Jesus, mas sim de fazer com que pela palavra Jesus vencesse o diabo. E porque cumpriu a palavra, Jesus recebeu autoridade para iniciar o seu ministério ali pela Galileia. Porque deserto é lugar de preparação. Quando nós vencemos pela palavra de Deus ao diabo, a nossa carne, as nossas vontades, o Senhor libera autoridade sobre nós, para nós cumprirmos o nosso propósito sobre a face da terra. E por fim, eu quero me ater em que o deserto é lugar de provação. Deuteronômio 8:2 diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Aqui, irmãos, eu quero parar e eu quero que você, pelo Espírito de Deus, entenda que quando o deserto ele se torna um lugar de provação de Deus na nossa vida, Deus ele vai usar 2 maneiras para nos provar. Existem 2 linguagens que Deus usa ao longo de toda a nossa caminhada sobre a face da terra para provar o nosso coração.
Por quê? Porque nós já entendemos, amém? Que a travessia pelo deserto é um tempo onde o Senhor está nos desconectando da velha natureza e nos gerando em uma nova natureza. A saída do Egito fala da nossa morte em Jesus, da nossa morte com Jesus. Mas a entrada em Canaã fala da gente ressuscitando em Cristo. Para quê? Para governar sobre a nossa vida, sobre a nossa família e sobre tudo que está ao nosso redor. Entre Egito e Canaã, o que existe? O deserto. E nesse tratamento em que o Senhor está forjando em nós essa cura de dentro para fora, essa mentalidade de reino ao invés de uma mentalidade escrava, o Senhor, Ele então escolheu estabelecer a provação como uma linguagem, como uma forma de tratamento. E a provação, ela serve para medir. O termômetro mede a temperatura. A provação, ela serve para medir o nível da nossa obediência a Deus. É como um poço que de repente para de subir água para a caixa. E o especialista tem que ir lá e medir em qual nível de profundidade aquela água está. E quando a água o poço está um pouco raso, o que é necessário fazer? Aprofundar mais o poço. Ou aprofundar a bomba. Estou certo ou estou equivocado? Por que Deus prova o seu povo? Por que o Senhor escolheu estabelecer a linguagem da provação sobre mim e sobre você? Porque Ele deseja medir como está o nível da nossa obediência a Ele. Só que essa medição não é para que Deus saiba como nós estamos, porque Ele é conhecedor de todas as coisas. Mas essa provação tem o propósito de que nós venhamos a compreender qual é o tanto que estamos sendo obedientes ou desobedientes às direções do Senhor. A provação não serve para que Deus nos conheça, mas para que nós venhamos a nos conhecer. E aí Deus então, a primeira forma que Deus usa para provar a mim e a você é através da privação. Toda provação passa pela privação. Mas o que isso significa? Significa que quando o Senhor, Ele, por algum motivo, querendo lapidar a nossa vida, querendo lapidar o nosso caráter, Ele nos priva de desfrutar de coisas que aos nossos olhos são importantes, urgentes e necessárias. Será que Deus nos priva porque Ele é mau? O que vocês acham? Não existe maldade no Senhor. Ele é o tempo todo bom. Mas a privação, ela vai extrair de nós a nossa essência. Essência fala de aroma. O que é que sai de mim e de você? O que é que sobe as narinas do Senhor quando Ele nos priva de desfrutar de algo que a gente tanto deseja? Será que é gratidão? Porque o Senhor nos manda dar graças em todo tempo? Ou é murmuração? Porque a gente não aceita de bom grado a disciplina do Senhor. A segunda forma como o Senhor usa para nos provar, e eu quero que você entenda isso, que toda provação também vai passar pela provisão.
Porque quando o Senhor, Ele provê nas nossas vidas, quando Ele abre as comportas do céu, quando Ele nos leva a passar por portas que anteriormente estavam fechadas, o Senhor, Ele nos prova na nossa fidelidade. Porque é fácil buscar ao Senhor quando nós estamos privados de algo. Se eu estou precisando de alguma coisa e eu não consigo ir em nenhum outro lugar que não seja na presença do Senhor, você acha que eu vou fazer o quê? Vou buscar por Ele. Agora, quando Deus libera sobre mim provisão, Ele quer medir, Ele quer que eu entenda se eu já estou lapidada para ter provisão e permanecer fiel, ou se eu estou numa condição de ter provisão e usurpar dessa provisão que o Senhor me deu. É muito fácil ver pessoas desempregadas fiéis, mas infelizmente muitos que se tornam empregados são reprovados na provação da provisão. Vou repetir. É fácil uma pessoa num tempo de privação se manter fiel, mas é muito difícil uma pessoa no tempo da provação pela provisão permanecer aprovada. Porque a provisão prova o nosso coração. Por que eu estou pensando dessa forma? Por que eu estou entendendo dessa forma? Porque quando eu olho para o povo de Israel, eu enxergo a minha e a sua vida descrita ali. E a Bíblia diz que Deus tirou o povo com mão forte do Egito. Deus os protegeu, os livrou de maneira extraordinária. Quando aquele povo chegou diante do Mar Vermelho, Faraó com seus cavalos e cavaleiros, o exército do Egito veio contra o povo de Israel. A Bíblia diz que o povo desesperado, murmurando, porque Moisés havia tirado eles do Egito para morrer ali. O Senhor diz para Moisés erguer o cajado e erguer a mão. E a Bíblia diz que o mar se abriu. E o povo de Israel passou com os pés secos. Você já viu alguém andar sobre as águas ou no meio das águas e não molhar seus pés? Só Pedro com Jesus. Eu não posso nem afirmar que os pés não molharam, mas pelo menos que eles não afundaram. E assim foi com o povo lá no Mar Vermelho. As mesmas águas que serviram de provisão para que o povo passasse de maneira triunfante, também serviram de juízo para que Faraó e todo o exército do Egito perecesse. Agora, o povo já no deserto, a Bíblia diz que eles caminham 3 dias. E quando chega no 3º dia, porque eles ainda não haviam encontrado água potável para beber, mas o lugar onde estavam tinham águas que eles chamaram de Mara, porque era uma água amarga, imprópria para uso. Esse mesmo povo que viu tudo acontecendo até ontem, não conseguiu entender que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho era poderoso para trazer água, para que eles pudessem ser saciados. Nesse momento, o povo de Israel foi reprovado, porque eles começaram a murmurar contra o Senhor. A Bíblia diz que mais uma vez eles começaram a dizer: Moisés, lá no Egito a gente tinha água com abundância. Para que você foi lá tirar a gente do Egito? Foi para morrer de sede? Olha essas águas amargas. E aí eu quero abrir um parêntese aqui, porque Moisés, ele orou a Deus, Deus deu direção, as águas ali se tornaram águas potáveis para o uso do povo.
Só que Moisés, ele diz uma palavra ali que é um fundamento para mim e para a sua vida. Ele disse assim para aquele povo murmurador: olha, vocês não estão reclamando comigo, mas vocês estão reclamando com o próprio Deus. O que isso significa para mim e para você? Que toda reclamação, ela parte de um princípio satânico. Então, porque ela parte de um princípio satânico, a murmuração, a reclamação, ela não toca a pessoa ou a situação pela qual a gente murmura e reclama, mas ela toca diretamente ao próprio Deus. Talvez você esteja reclamando porque você esteja sem roupa. Talvez você esteja reclamando porque a luz lá da sua casa está queimada já faz 15 dias e seu marido ainda não trocou. E você está reclamando com ele. Não presta nem para trocar uma lâmpada. Talvez você esteja reclamando porque a sua esposa não esteja tratando você com a honra que você acha que você deveria receber. E aí você fala: ah, não, minha mulher, não dá não. Ela não faz nem um franguinho frito para mim. Não faz nem uma sobremesa. Talvez você, filho, esteja reclamando porque sua mãe não dá o que você tanto queria. Poxa, mãe, o que custa, mãe? Que chatice, mãe. Talvez os pais estejam reclamando porque olham para os filhos e os filhos não são ainda como eles gostariam que fosse. Você não presta para nada mesmo, hein? Não sei para que eu fui ter você. Só que entenda, a reclamação pode ser por conta de uma circunstância. A reclamação pode ser com o pai, com a mãe, com o marido, com o filho, com a esposa. Pode ser com alguém. Só que ela não vai tocar esse alguém. Ela vai tocar diretamente a Deus. Porque Deus não nos criou para reclamar. Deus nos criou para agradecer. Fecha parênteses. E aí nessa hora, Deus então ele libera o segundo nível de provação na vida do povo. Porque eles andaram 3 dias, não tinham água potável, murmuraram. Deus proveu a água. Aí eles caminharam 15 dias, não tinham alimento conforme desejavam. O que eles fizeram de novo? Agradeceram, né? Porque eles tinham aprendido a lição. Mas não. A Bíblia diz que mais uma vez o povo se inflama em reclamação. Moisés, no Egito, a gente era escravo, mas a gente estava ao redor das panelas. A gente podia comer. Ah, Moisés, eu sabia. Você nos tirou do Egito para que a gente morresse de fome aqui nesse deserto. E aí Deus então, ele levanta um outro ciclo, um outro momento de provação, liberando sobre o povo carne e pão. E Deus então, ele envia as codornizes. É fome que vocês estão? É disso que vocês estão reclamando? Vocês ainda não entenderam que eu tenho poder para servir banquete no deserto? Então toma, agora segura aí, porque eu estou liberando sobre você o segundo nível da provação. Agora receba a provisão. Vamos ver se agora você vai entender o que eu estou fazendo. Só que toda provisão vem carregada de ordenanças celestiais. Toda provisão é carregada de direções específicas do céu para a nossa vida. E quando Deus então, ele libera as codornizes e ele começa a dizer para o povo: Moisés, diga para esse povo que todas as manhãs eu vou enviar uma espécie de orvalho sobre a terra. E o povo vai ter que levantar cedo para poder colher esse orvalho. Porque quando o sol sair, é como se fosse derreter. Então, vai ter que ser depressa. Eu dou liberdade, Moisés, para que esse povo recolha esse orvalho. Cada um pode pegar livremente a quantidade que for consumir num dia.
Cada um pode encher um jarro, porque o meu povo não vai passar fome nem necessidade não, porque ele é meu. Ele não é um escravo, ele é o meu tesouro pessoal. Só que Moisés, diga para o povo que a quantidade que eles vão ter que pegar é a quantidade para quantos dias? Um dia. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O que o povo fez? Cara, eles pegaram aquilo que era para um dia, pegaram uma quantidade para que ficasse para o dia seguinte, e eles guardaram como quem não tivesse raciocínio. Porque se o Deus que liberou provisão disse que era diária, por que eles quiseram reter o que Deus disse que não era para reter? Porque eles se achavam melhores do que Deus, é óbvio. Porque Deus não deve saber o que está dizendo, não. E aí, o que eles retiveram para eles, o que aconteceu? Deu bicho e cheirou mal. Toda atitude de desobediência vai cheirar mal às narinas de Deus. A gente pode até achar que a gente tem razão. Eu não penso dessa forma. Eu não acho que tem que ser desse jeito não, Deus. Não, meu jeito é melhor, deixa que eu faço como eu quero. A gente pode tomar essa decisão, mas a gente só vai tomá-la quando a gente estiver vivo na velha natureza. Porque quando a gente já tiver crucificado a nossa carne, quando a gente já tiver crucificado a nossa vida com Cristo, a gente passará a estar vivo na nova natureza. E a nova natureza não questiona. A nova natureza não tem opinião própria. A nova natureza obedece independente do que Deus nos mandou fazer. Aí tá, o povo entendeu e aprendeu. Ih, gente, não adianta não guarda não. Ó, lá em casa deu bicho, na sua também. Viu? Deus, cara, Deus é coisa séria. Só que aí Deus diz para eles assim: o sábado eu já estabeleci como o dia do descanso. É por isso que aquilo que deu bicho guardando para o dia seguinte, na segunda, na terça, melhor dizendo, no domingo, na segunda, na terça, na quarta e na quinta, na sexta pode guardar, porque não vai estar bicho. Por que guardou do mesmo jeito do dia anterior e não deu bicho? Porque agora era uma ordenança vinda de quem? De Deus. Queridos, quando Deus diz, a gente pode fazer o contrário do que Ele tinha dito até ontem. Mas se foi Ele que disse, Ele vai fazer com que aquela palavra liberada venha se cumprir da maneira dEle. Ele estabeleceu, vai dar bicho domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Agora sexta para sábado não vai dar bicho não, porque eu estou dizendo que é para guardar. Mas o povo entendeu? Não, gente. Sabe o que eles fizeram no sábado cedinho? Acordaram e foram lá colher maná, buscar maná, recolher maná. Só que eles encontraram, porque Deus é fiel e vela pela sua palavra, e tudo que Deus disse que vai acontecer, nós não precisamos duvidar, vai acontecer. No sábado não teve maná. E assim o povo continuou peregrinando pelo deserto. A gente poderia falar 1 milhão de coisas, mas eu quero que nós venhamos a nos atentar para isso. Ao longo de todo o caminho pelo deserto, Deus proveu coluna de fogo para a noite, Deus proveu coluna de nuvem para o dia, Deus proveu alimento, água, Deus proveu crescimento das vestes, Deus guardou as vestes por 40 anos, Deus fez e aconteceu, Deus deu vitória sobre os inimigos, Deus operou maravilhas, Deus se manifestou no monte, Deus liberou decretos, Deus estabeleceu as leis que fundamentam a nossa vida até hoje. Deus realizou tudo, mas Ele não pôde realizar tudo em todos. Por quê?
Porque Deus só pode operar na vida de alguém que entendeu o trabalhar de Deus. Deus não pode operar na vida de alguém que não entendeu e não se deixou ser crucificado com Cristo na morte que Cristo morreu em meu e em seu lugar. Obediência tardia é desobediência. E obediência imprecisa também é desobediência. Isso você pode levar para todas as áreas da sua vida. Por favor, entenda, é em todas as áreas da sua vida. Mas eu vou só lançar um exemplo para que a gente possa compreender. O que é, por exemplo, na vida financeira, obediência tardia? É Deus ter estabelecido que eu preciso trazer a presença dele, a casa do tesouro, por exemplo, o dízimo. E como? Como primícia. O que fala de primícia? Primícia fala da primeira parte. O que é uma obediência tardia? É eu ganhar. E o que é que eu faço? No final, se sobrar, eu entrego o meu dízimo na igreja. Eu estou dizimando? Sim ou não? Eu estou dizimando? Eu estou dizimando. Mas eu estou obedecendo ao princípio? Não. Por quê? Porque eu estou entregando quando eu quis. Da maneira que sobrasse. E se não sobrasse? Eu não entregaria. O que é isso? Obediência tardia. O que é obediência tardia mesmo? Agora, o que é uma obediência imprecisa? Obediência imprecisa é Deus ter dito que eu preciso trazer o dízimo. Dízimo fala de 10% de qualquer coisa. Qual é o dízimo do seu dia, que tem 24 horas? 2h40, porque dízimo fala da 10ª parte. O que é o dízimo do meu salário, por exemplo? É a 10ª parte do meu salário. Como hoje meu salário está variando aí nos 20 mil, o meu dízimo é de qual valor? R$2.000. O que é então uma obediência imprecisa? É eu olhar e falar assim, esse mês não, esse mês eu ganhei R$1.200. Não, mas eu vou entregar 50 conto lá, já ajuda a obra do Senhor e o pastor não sabe mesmo? Esse aí é o meu dízimo. Obediência imprecisa é? Agora eu pergunto, quem que caminha na desobediência? O velho homem ou o novo homem? O homem gerado em Adão ou o homem gerado em Cristo? Queridos, enquanto nós não caminhamos sobre a palavra de Deus em obediência, é porque nós ainda estamos vivos na nossa velha natureza. E o que precisa ser feito com a velha natureza? Já estou crucificado com Cristo. Agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu só falei desse exemplo porque o dízimo, o dinheiro, fala com a gente de maneira muito pontual. Mas isso é em tudo. Quando a gente começa a entender isso, a gente aprende que na nova natureza o que Deus espera de nós é a verdadeira obediência. O que comporta a verdadeira obediência? Prontidão e precisão. O que é prontidão? Moisés fala para eles vão ter que levantar cedo e rápido, colher ali o maná, porque quando o sol sair, vai derreter. Então, se eles me obedecerem, eles vão ser saciados. Se desobedecerem, vai chegar lá, já não vai ter maná. A culpa não vai ser minha. Então, israelitas, sejam prontos para obedecer. É manhã seguinte chegou, eu vou lá obedecer. Agora, o que é precisão? Moisés fala para eles, é um jarro.
por pessoa, desde que esse jarro venha satisfazê-los para um dia. Porque também não é para jogar fora e desperdiçar, não. É para pegar o que vai comer. O que é obediência? Ir lá pegar. Numa família, Mateus vai lá, metade de um jarro supra a necessidade dele. O pai dele já precisa de 80% do jarro. A irmã dele precisa de 300% do jarro. Cada um pegou a quantidade necessária, comeram hoje. Qual é o fim do dia? Pai, muito obrigada, Senhor, porque o pão de hoje o Senhor me deu. A minha vida foi saciada, eu fui suprida em tudo. Jesus, ele está nos tirando do Egito. E ele está nos levando para nos introduzir em Canaã. Jesus, ele está nos fazendo morrer e entender que precisamos morrer com Cristo. Porque ele também nos chamou para reinar com Cristo em Canaã. O que é Canaã? Canaã é a vida no nosso espírito. Canaã é o retorno ao Éden, onde o homem não tinha pecado. E porque ele não tinha pecado, a obediência era algo que fazia parte da sua natureza. Canaã é um lugar onde a gente recebe de volta a inocência do Éden para poder caminhar de maneira agradável diante da presença de Deus. E quando a provação vem, o aroma que sai é um cheiro suave. É um cheiro que enche o coração de Deus de alegria. É um cheiro que faz com que o Senhor olhe e diz assim: valeu a pena, Maria, eu ter enviado o meu filho Jesus para morrer na cruz do Calvário com você, porque hoje você é uma nova criatura, filha. Eu vejo Jesus dizendo: o fruto do meu penoso trabalho na sua vida, Mateus. Eu vejo. E isso muito me alegra. Concluindo, o caminho é mais longo porque é a manifestação da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Imagina se a gente logo saísse do Egito e logo entrasse em Canaã. O povo ficou 40 anos peregrinando pelo deserto. Porque foram 40 anos da manifestação da misericórdia de Deus. O que o deserto significava? O que 40 anos significava, Maria Eduarda? Oportunidade. 3 dias murmurou por causa... Minto. Saiu do Egito, murmurou por causa do Mar Vermelho. Oportunidade, o mar se abre. 3 dias caminhou, murmurou por causa da água. Mara, as águas de Mara vão se tornar potáveis. 15 dias murmurou por causa da comida. Toma as codornizes e toma o maná. Peregrinou, olhou a presença de Deus no monte, temeu e disse: não, Moisés, fala você com a gente, mas não deixa Deus falar que a gente vai morrer. O que é isso? O que é a minha e a sua vida, dia após dia, dia após dia? O que é Deus te livrar de acidentes? O que é Deus dar sonhos proféticos para uma mãe para te alertar que você precisa abrir mão do pecado? O que é Deus liberar sobre você um discipulado para curar a sua alma? O que é Deus levantar pessoas que se importem com você e de certa maneira te cobre por amor a sua alma para que você não se perca? O que é Deus trazer a gente para um culto como o de hoje? Sabe o que é isso? Peregrinação pelo deserto para que nós tenhamos oportunidade de sermos transformados de dentro para fora. Porque chega da gente ser escravo do diabo, ser escravo do pecado, ser escravo da nossa carne, ser escravo do nosso dinheiro. É tempo de nós começarmos a entrar num novo tempo. O desafio não é fazermos coisas certas, mas vivermos no espírito correto. Quem caminha mais de perto de mim vai entender o que eu estou dizendo. Não basta a gente fazer a coisa certa se a gente não estiver no espírito correto. Inúmeras vezes eu fiz coisas certas, mas com a motivação errada, no espírito errado. E talvez você possa achar que eu estou falando de limpar da minha casa, de fazer uma comida para o meu marido. Mas não. Inúmeras vezes eu já discipulei. Não
num espírito recriado pela cruz do Calvário, mas eu já discipulei inúmeras vezes na minha natureza caída. Eu já preguei inúmeras vezes fundamentada no meu espírito da velha natureza. Eu já orei inúmeras vezes, eu já exortei, Quem está de longe talvez não perceba, mas quem está de perto pode perceber o aroma que não sobe de maneira tão agradável. O que é isso? É a velha natureza ainda viva, enquanto ela já deveria de estar morta. Então, queridos, eu posso dizimar com o espírito errado. De que maneira? Tô dando esse dízimo aqui para Deus me livrar do mal. Não quero que devorador tenha parte comigo, não. Então, para não ter medo de... tô aqui, Senhor, toma, o dízimo está aqui. O que é isso? Espírito errado. Porque o dízimo não tem o fundamento de puramente te proteger. Deus não te protege por causa do seu dízimo. Deus te protege por causa de você. Por quê? Porque você entregou 10%? Não, porque o seu coração é dele. Quando ele olha e fala, não, uma filha dessa que está me dando o coração dela, não está retendo nem o tempo dela, nem as forças dela, nem a família dela, nem o dinheiro, nem o trabalho, nem o fôlego de vida dela. Por causa dela, por causa dele, eu vou protegê-lo. Podemos fazer coisas boas fundamentadas na nossa velha natureza e na nossa justiça. Nada presta. Eu posso dizer para você que hoje eu sou a perfeita? Claro que não. Pergunta a quem eu discipulo se eu sou perfeita. Perguntam aos líderes lá que estamos toda terça-feira junto no discipulado se eu sou perfeita, Flávio. A gente pode falar coisas certas da maneira errada, porque a motivação aqui não era a nova natureza em Cristo, mas era a natureza caída, que quer provar para o outro, na sua própria justiça, que a forma do outro pensar está errada. Agora, talvez o fato seja real, mas a forma de expressar não produz mudança. Por quê? Porque a velha natureza não transforma ninguém. Deus quer que a gente venha renunciar diariamente a nossa velha natureza, o nosso eu, para vivermos na natureza que Cristo nos deu através da ressurreição para a nova vida. Paulo disse, dia após dia morro. Por que Paulo tinha que dia após dia morrer? Porque de alguma forma, dia após dia, a velha natureza ressurgia. E se ela ressurge, o que ela precisa viver de novo? Desfrutar de novo? Morte. Enquanto não alcançamos Canaã, o Senhor estará nos provando no nosso caráter pela privação e pela provisão. De toda uma geração que saiu do Egito, somente Josué e Caleb entraram em Canaã, porque somente eles receberam a mentalidade certa para a conquista. Irmãos, a igreja de Cristo sobre a face da terra tem milhões, milhares de pessoas. Só que não são todas elas que entrarão em Canaã celestial. Porque só pode usufruir do reino quem compreende o que Deus está fazendo enquanto peregrinamos sobre a face da terra. O que é que Deus está fazendo comigo e com você, Arthur? Deus está nos transformando. Deus está, Sérgio, nos libertando. Deus está curando a gente, Neuzélia. Deus está desconectando do Egito do mundo e nos levando para Canaã, para uma conexão espiritual, aonde a cultura não é nossa, mas é de Deus. Maior é quem serve. Quem
alguém quiser se fazer maior, terá que ser o menor. Se alguém te bater numa face, dê a outra face. Se alguém pedir para você andar 1 milha, você deve andar 2. Se alguém te ferir 70 vezes 7 vezes num dia, você deve perdoar. Amar quem te ama é fácil. Deus te convida a amar quem te odeia. Ame os seus inimigos. Ame ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E ame ao seu próximo como você se ama e como Jesus te amou. O que é isso? É a nova natureza. Nós não vamos consegui-la. Nós não vamos conquistá-la na força do nosso braço. Mas nós a conquistaremos quando a gente exercer fé na cruz. Que quando o Senhor nos provar, nós venhamos a ser gratos na privação e obedientes na provisão. E sobretudo, que busquemos discernir em Deus o que Ele está querendo nos ensinar através das experiências que Ele está nos permitindo viver. Que, Pai? Eu fiquei desempregado tanto tempo, Senhor. O que o Senhor quis me ensinar? Agora eu estou empregado. O que é que o Senhor quer me ensinar? Ontem eu estava com dor. O que o Senhor queria me falar, Pai? Hoje a minha dor passou. O que o Senhor quer me falar? Há 20 dias atrás a minha mãe estava com Covid. O que o Senhor estava querendo me ministrar? Agora, Pai, minha mãe voltou para casa. O que isso significa? Nossa meta não é sermos melhores, mas é sermos como Jesus. A gente se melhora. Jesus nos transforma. E isso só é possível pela fé na obra da cruz, jamais pelo nosso esforço próprio. Você pode fechar os olhos, colocar-se de pé. Deus não quer nos reprovar. Ele nos ama. Deus, Ele não nos tirou do Egito para nos matar no deserto. Mas Ele quer nos preparar para entrar em Canaã. Existe uma vida espiritual que Jesus conquistou na cruz. A vida que estava no homem antes do pecado entrar no Éden. Antes do pecado entrar no espírito humano. Essa mesma vida Jesus quer gerar em nós. Ó Senhor, nós cremos, ó Pai, na Tua verdade. Nós cremos na Tua palavra. Nós cremos, Jesus, nas linguagens do céu conosco. Nós sabemos, Senhor, que para cada um, Senhor, tem uma maneira específica de falar. Cada um de nós, ó Pai, estamos vivendo num nível de obediência e desobediência. Cada um de nós estamos caminhando numa esfera de revelação. E o Senhor não tem problema com isso. Contudo, que nós venhamos a nos abrir para assimilar a Sua linguagem, para assimilar o Seu tratamento. E para que possamos, dia após dia, declarar pela fé que nós cremos na morte que Jesus levou sobre si na cruz do Calvário. Que todos os dias nós venhamos a trazer esse entendimento à tona, de que a morte da cruz foi a minha morte. Só que não basta eu crer que foi o Senhor quem morreu a minha morte, mas eu também preciso ter fé para morrer com o Senhor. Eu preciso ter fé para me entregar à morte todos os dias com o Senhor. E todos os dias que eu vivenciar essa morte, eu também irei desfrutar da ressurreição. E sem forçação de barra, sem racionalização, sem pensamento positivo,
Eu irei desfrutar de uma nova natureza que somente a cruz pode trazer e proporcionar a mim. Libera, Espírito Santo, esse entendimento no espírito de cada um de nós que estamos aqui. Perdoe-nos por todas as vezes que nós tentamos fazer a coisa certa da maneira errada, no espírito errado. Perdoe-nos por todas as vezes que tentamos ser santos na nossa carnalidade. Perdoe-nos por todas as vezes que nós pregamos para alguém na força do nosso braço. Nós nos rendemos e renunciamos, Senhor, a nossa velha vida, para que a vida de Cristo se estabeleça. E recebemos essa palavra, Senhor, no nosso espírito, de todo o nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Pai. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos seus pés e suas mãos. Tua verdade sempre permanecerá, e o teu amor quem poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustentar, e então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino de amor. Dias se passa, encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino de amor. Dias se passa, encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino de amor. Dias se passa, encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino de amor. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos seus pés e suas mãos. Tua verdade sempre permanecerá, e o teu amor quem poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustentar, e então o mundo inteiro verá o poder do